Então, pessoal, eu queria que vocês entendessem que a relação entre emancipação e responsabilidade, ela não possui um consenso. Ou seja, você tem divergência. Se os pais, né, no caso da emancipação, continuam responsáveis, no caso da emancipação voluntária, se os pais continuam responsáveis pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos. Então, esse slide aqui que eu apresento para vocês diz que sim, os pais continuam responsáveis. Isso aqui é um entendimento doutrinário, não é jurisprudência. Embora tenha sido consolidado em eventos do STJ, que os ministros se reúnem, produzem enunciados, mas não se trata aqui de uma jurisprudência, se trata de um pensamento no âmbito da doutrina, né? Doutrina, estudiosos, pensadores do direito. Então, este entendimento aqui que eu compartilho neste slide indica que os pais continuam responsáveis. Mas eu apresento para vocês, né, um acórdão, né, que indica que os pais não podem configurar no polo passivo, ou seja, existe uma ação em que se busca uma reparação por um ato ilícito. Né? Você tem um autor, né, uma pessoa que teve o carro que foi batido, e você tem um polo passivo, os réus. Então, a decisão aqui tomada foi que os pais, né, da jovem emancipada não devem configurar no polo passivo, porque a emancipação ela foi concedida 2 anos antes do acidente. E logo não houve a intenção dos pais de atribuir a emancipação voluntária para sua filha para se eximir de responsabilizações. Veja que este entendimento ele vai de encontro àquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. Né? Observem que não há consenso sobre essa questão. Então tem que ser observado, né, o caso concreto. Houve boa-fé? Não houve boa-fé. E assim, né, houve má-fé? E assim nós vamos investigar, no caso concreto, se os pais devem ou não configurar no polo passivo. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que, independente de haver ou não boa-fé, isso aqui é minha opinião, meu parecer, né? Vocês não precisam responder dessa forma. Independente de ter ou não boa-fé, na minha avaliação, os pais continuam responsáveis. Porque eu acredito que uma pessoa com 16, 17 anos ainda não tem plenitude, não tem uma responsabilidade consolidada. Assim, ainda carece de maturidade, mesmo que tenha sido emancipado. Então, observem outra situação. Cessação da incapacidade e emancipação. Observem o dispositivo do artigo que foi revogado. O artigo 1520 dizia antigamente que, excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil. Que idade núbil é essa? 16 anos. Para evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal ou em casos de gravidez. Ou seja, era permitido, né, a possibilidade de casamento para uma pessoa que tinha menos de 16 anos para evitar né, o reconhecimento de uma pena criminal ou no caso de gravidez. Era uma situação excepcional. Então, uma pessoa menor de 16 anos, nessas duas situações aqui, que eu estou destacando, podia se casar. Porque a idade núbil é 16 anos. Então, veja que ele está aqui abrindo uma exceção. Só que essa mudança foi ano passado. Houve muita pressão para que esse dispositivo fosse modificado. Então, observem aqui, né, a nova redação. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observando, né, o disposto no artigo 1517. Então, essas situações aqui vocês vão estudar em direito de família. O que vocês precisam saber agora?
não será permitido em nenhuma hipótese, ou seja, não há exceções, não há excepcionalidades para poder casar. Então, não será permitido em nenhum caso o casamento para pessoas menores de 16 anos. Né? Então, o artigo 107 do Código Penal também foi modificado. Né? E impede o casamento de menor de 16 anos para fins de extinção de punibilidade. Né? Então, aqui nós temos também uma modificação no Código Penal. Observem outra situação que é também importante para nós. Cessação de incapacidade e emancipação. O eventual divórcio, bem como posterior falência ou exoneração do servidor público, não afeta a capacidade adquirida, restando mantida inteiramente a plena capacidade jurídica. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Um jovem de 16 anos casou, se separou logo em seguida. Ele voltaria a ser incapaz, relativamente capaz? Não. O jovem foi exonerado do emprego público. Ele volta a ser incapaz? Também não. Ele foi demitido, né? Outra situação, ele faliu, né? Tinha um estabelecimento comercial e faliu. Veja, o reconhecimento da anulidade ou da anulibilidade do casamento faz com que as partes retornem ao status quo, o status anterior, né? Isso aqui é uma reflexão para vocês, né? Então não faz retornar. Vocês podem investigar em casa alguns casos concretos dessas situações, né? Então observem aqui o dispositivo da lei, o artigo 1561. Observem, prestem atenção. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes com os filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos cíveis só a ele e os filhos aproveitarão. Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos cíveis só serão aplicados aos filhos, né? Então observem aqui que se faz, né, uma observação para que terceiros não sejam prejudicados, né? Aqui os filhos os filhos desse casamento não podem ser prejudicados, né? Por conta de existir uma má fé na aquisição dessa maioridade civil, dessa emancipação. Então observe, recapitulando, a emancipação é antecipação da capacidade civil a um menor de idade. Só se emancipa menor de idade, não os demais incapazes, né, que estão lá definidos no artigo 4º, nos incisos 2, 3 e 4. Com a emancipação, o menor pode praticar todos os atos da vida civil. Quanto às responsabilidades criminais e administrativa, os efeitos da emancipação estão restritos, como eu quis destacar aqui em negrito, ao direito civil. Logo, o menor emancipado não tem responsabilidade criminal e não pode tirar a carteira de habilitação. Pessoal, é preciso se atentar para essa parte que eu estou destacando. Qual é a questão? Ah, professor, o menor, o jovem, né, o adolescente, só lembrando, o termo menor é um termo desatualizado. Ah, fulano é de menor. Tratar desse termo, ele faz referência ao antigo Código de Menor, né, que foi revogado e substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o termo correto é falar adolescente, né? Então, o menor emancipado não tem responsabilidade criminal, ele é impune? Não é isso. Ele é autor de ato
infracional, né, correlato a um crime, análogo a um crime. Ele não é objeto de um processo criminal, né? Uma situação cometida, né? Um ato análogo a um crime, né? Que é assim um ato infracional, é assim que se chama. Um jovem de 17 anos furtou, né? Ele vai, né, passar por uma medida socioeducativa, né? Ela pode ser em liberdade, semi-liberdade e internamento. Então, a medida socioeducativa, ela não é uma restrição, não é uma responsabilidade criminal, uma responsabilização criminal. Entende-se que essa pessoa ela ainda tem que ter oportunidades para se ressocializar sem passar pelas mesmas formas de responsabilização que uma pessoa de maior de 18 anos é atribuída. Só que muita gente se engana. Eu já estagiei na vara da infância e juventude e tem situações que a medida socioeducativa, no caso do internamento, é muito pior do que uma situação em que uma pessoa ela é direcionada a um presídio. Os centros de internamento para jovens às vezes são superlotados. É extremamente comum existir abuso sexual, né, maus tratos, o abandono, né, afetivo. Né, os jovens são esquecidos, muitos jovens são esquecidos. Tem a situação da pobreza, né? Por exemplo, eu estagiava em Ilhéus. Em Ilhéus não tinha internamento e não tinha unidades para semi-liberdade, né? Então, o que acontecia? As pessoas eram mandadas para a Feira de Santana, Salvador. Então, o jovem, né, em recuperação, em medidas socioeducativas de internamento ou da semi-liberdade, ficava distante dos pais, ou seja, a medida de 3 meses, renovada por mais 3 meses, até 3 anos. Então, às vezes, o jovem ficava anos, né, sem ver os pais. Então, é tão cruel quanto, né, os presídios. Eu vou aqui parar esse vídeo para beber água e a gente continua no próximo.